Então vamos entrar aqui então dentro do primeiro assunto, que é comunhão. Amém? Irmãos, e o gostoso aqui de comunhão é que vai ser desmistificado muitas coisas que o próprio sistema religioso criou como comunhão, que não é a comunhão entre os irmãos que está no coração do Senhor. Percebam aqui, união, partilha, convívio, comunidade, ligação, aliança, são alguns dos princípios que estão dentro da comunhão entre os irmãos. E isso aqui a gente precisa sair daqui hoje, e nós sairemos em nome de Jesus. Amém. Com isso estabelecido no nosso coração. Irmãos, isso aqui será uma virada de chave na igreja do Senhor na terra. Não falo apenas da igreja local. Se você receber, se você que assiste, se você que está aqui receber e crer e deixar isso trabalhar em sua vida, colocar isso em prática, é uma virada de chave para a igreja do Senhor na terra. A gente vai iniciar aqui com a bênção da união. Lá no Salmo 133, muito usado aqui no nosso ministério, o versículo 1 fala assim, ó: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. A palavra inspirada pelo Espírito Santo ao salmista revela o desejo no coração de Deus, que é a comunhão dos filhos dele. E nessa união se disponibiliza bênçãos da parte do Senhor. Comunhão, união, não é apenas nos fins de semana ou de vez em quando, mas sim uma ligação na qual Cristo é que sustenta e motiva e confirma a sua obra. E é interessante, irmãos, eu quero trazer aqui uma curiosidade sobre o Monte Hermon, que é onde o salmista se inspirou pelo Senhor, o Senhor inspirou ele para proclamar esse salmo. Para os irmãos terem uma noção, o povo de Israel estava numa região, e está até hoje, onde é deserto. Então é uma região muito seca. Não há tantas chuvas como há aqui para nós, na América. O continente e a região em que eles se localizavam e estão localizados é um pouco diferente do nosso, bem diferente do nosso. Uma região muito seca. E ao norte de Israel, se não me falha a memória, ficava o Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte bem alto, muito, muito alto mesmo. E por ele ser muito alto, ele conseguia captar o orvalho do céu e ele era mais úmido do que os montes mais baixos do que ele. E nesse monte, diferentemente do que lá embaixo no plano, onde era seco e com muita dificuldade crescia as pastagens, nesse monte, por ele captar muita umidade, tinha muitas pastagens verdes. Era diferente, se você pesquisar isso é muito interessante. Ao redor dele uma região de deserto seco, mas lá no pico do monte era um lugar que tinha muito verde, porque ele pegava o orvalho, a umidade. Por isso que o Senhor fala, a bênção da vida. Porque onde tem chuva, onde tem a umidade que vem do céu, tem vida, irmãos. Então o salmista compara a comunhão com os irmãos com o orvalho que tinha nesse monte. Em meio a ele, uma região seca e sem muita vida, mas naquele monte tinha vida. Então percebam, irmãos, nós estamos em meio ao mundo, a uma geração onde trevas predominam, onde a vida não está. Mas quando há comunhão com os irmãos, a vida opera no meio dos irmãos. Percebam como isso é maravilhoso. A gente quer introduzir isso aqui para os irmãos, antes de entrar em alguns pontos sobre a comunhão, para que nós entendamos em nome de Jesus a importância de você estar comigo e de eu estar com você. Aos olhos do Senhor, o Senhor está liberando bênçãos quando estamos reunidos, mas não apenas reunidos de corpo presente, porque há muita diferença eu estar com meu irmão Alessandro só porque eu tenho que estar e eu querer estar e entender a importância de estar com ele. É muito diferente. É muito diferente você querer estar aqui porque você entende a importância que você tem para o corpo e que o corpo tem para você. Muito mais para frente falaremos na parte da igreja sobre que somos membros. Somos o corpo e cada um de nós é um membro. É impossível um membro ter vida sem estar plantado ou ligado no corpo. É impossível. Se você é uma mão e você não está no corpo, a mão vai morrer.
ela vai secar, ela vai morrer. Agora, quando ela está junto no corpo, está anexado no braço, no antebraço, no tronco, na perna, ligada ao cabeça, o que ela é? Tem vida nela. É como o orvalho do Monte Hermon. Percebam como isso é maravilhoso, irmãos. O lugar que o Senhor quer que estejamos. Saiamos daquela formalidade, o Senhor quer nos tirar de um formalismo religioso, de estar ali reunidos, o pastor dá a palavra, os irmãos se reúnem, tocam um louvor, a gente ouve e vai para casa. Isso não é comunhão, irmãos. Isso não é a comunhão. Isso não é a comunhão onde o Espírito consegue se mover com liberdade. Nós usamos muito a palavra de Coríntios que fala onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Mas essa liberdade ela só é real quando tem a comunhão dos irmãos. Quando há uma comunhão genuína, quando há um propósito, irmãos. Nós temos comunhão quando temos o mesmo propósito, o mesmo desejo, a mesma vontade. Eu quero o Senhor, meu irmão quer o Senhor. Eu quero a vontade do Senhor, meu irmão quer a vontade do Senhor. Eu quero viver o propósito do Pai na terra, meu irmão também quer viver o propósito do Pai na terra. Aí nós vamos ter comunhão, irmãos. A comunhão começa na decisão de viver a vontade do Senhor juntos, em nome de Jesus. E aqui no Salmo ele começa dizendo, né, como é bom e agradável. Então essa comunhão ela tem que ser boa e agradável em nosso meio. Como o irmão disso está mencionando, está citando, não pode ser algo já preocupado com o tempo, preocupado só em cumprir uma tabela, dentro de uma caixinha. Não, tem que ser algo bom e agradável essa união. Né? E aí quando a gente olha novamente aqui esse salmo, olha que interessante, né? A união ela é preciosa como o óleo da unção que desce sobre a cabeça de Arão, aqui Arão representando Cristo. Então é um óleo que desceu sobre a cabeça de Cristo, mas não ficou só na cabeça. Perceba que essa unção ela vai descendo, desce pela barba e vai até a orla, até a parte mais baixa. O que está dizendo? Que essa unção é tanto para a cabeça, veio para a cabeça primeiro, mas ela desceu para o corpo. E quando está falando sobre o corpo aqui de Arão, está mencionando sobre o quê? Sobre nós, o corpo de Cristo, a igreja, nós reunidos. Aleluia. Então existe essa unção, existe essa alegria, existe essa bênção. O Senhor está dizendo isso. É a mesma unção que desceu sobre Cristo, agora está no seu corpo. Mas não adianta eu entender isso, mas primeiro eu preciso saber o que é ser corpo. O que é estar unido, o que está em comunhão. Entender que a gente precisa quebrar de uma vez por todas essa questão religiosa. De só se reunir, de ser algo já cansativo, porque está dependendo de mim, é um esforço, porque é muito longe, porque não sei o quê. Aquelas falas que elas têm que ser retiradas do nosso meio. E eu preciso agora visualizar realmente o que a palavra diz, que existe uma bênção. Quando eu estou em comunhão, existe uma bênção. Há uma unção que desceu sobre a cabeça de Cristo e agora está descendo sobre todo o corpo. E é interessante que é sobre todo o corpo. Aqui o salmista vai citar desde o início até a parte de baixo. Quer dizer que ela passou por todo o corpo. Quer dizer que todos os membros desse corpo estão debaixo dessa unção. No qual não existe agora um membro, mas essa unção não passou aqui pelo dedinho. Então eu não sou tão importante, essa unção não está sobre mim. Não, se você está em comunhão, se você agora entende o que é ser corpo, essa unção também está sobre você, também está passando em você. Porque é isso que a palavra diz. É um óleo que veio sobre a cabeça de Arão e desceu, e foi até sobre a bainha de sua veste. E aí vai dizer que ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Então é importante nós entendermos algo. Existe uma bênção. Existe algo que o Senhor planejou e liberou para a sua igreja, um privilégio de estar nesse lugar. Amém? Glória a Deus. E aí, dando continuidade nesse assunto, nós trouxemos aqui lá em Atos 2, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E no versículo 44, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A comunhão se tornou um pilar da igreja e ajudou na sustentação de sua fé. Interessante que quando nós olhamos aqui para nós, o próprio nome, né, que assim chamamos, comunidade, a palavra comunidade tem total ligação com comunhão, com comum. E isso foi algo muito, muito entendido e estabelecido aqui na igreja, aqui em Atos. Nós vamos voltar a falar sobre isso, aqui é simplesmente uma pincelada, vamos dizer assim, né? Mas olha como eles entenderam isso e estabeleciam.
Olha a primeira palavra aqui, ó, a segunda palavra, e perseveravam. Existia uma perseverança, existia uma boa vontade, houve uma determinação nos membros dessa igreja. Para quê? Para estar sempre na doutrina, para sempre estar em comunhão, para sempre estar no partir do pão e nas orações. Então a perseverança é algo que a gente precisa nos analisar e ver como é que está essa perseverança em nossos corações. Muitas das vezes não somos perseverantes. Aparece um desafio, aparece uma situação, pegamos aquilo como uma desculpa e estabelecemos aquilo em nossas vidas. Eu não fiz por causa disso, eu não vim por causa daquilo. Tá, mas e a perseverança? Quando olhamos para eles, meus irmãos, eles estavam em tempos remotos, mais difíceis do que os nossos, de locomoção, de tecnologia, mas havia algo, perseverança. Perseverança em estar junto, em entender a comunhão, de estar perseverando na doutrina, de estar compartilhando a palavra, estar meditando nela, estar junto, um ajudando o outro, mesmo em tempo de perseguições, dificuldades, desafios, mas havia perseverança. Por quê? Por que havia essa perseverança? Porque eles entenderam de tal modo que eles estavam totalmente na dependência do Espírito Santo. E o coração totalmente aberto para estar junto. Havia prazer em estar junto. Havia prazer, e se havia prazer, havia perseverança. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles chegaram no nível tão grande de comunhão que tudo era comum, não havia mais nenhum apego às coisas materiais. Ninguém mais olhava um objeto ou algo pessoal e não era nem mais pessoal, era comum. Se era meu, é do meu irmão. E era um pensamento totalmente estabelecido. Olha o nível de comunhão que eles chegaram. E é esse o mesmo nível que o Senhor deseja para nós. Porque nós sabemos que não existe duas igrejas. Houve aqui o registro do nascimento dela, mas ela continua. Nós estamos aqui, a igreja de Cristo. Só que nós agora precisamos olhar para eles e olhar os exemplos positivos. Muitas das vezes nós olhamos para aqui o livro de Atos e queremos ter as mesmas ações, operar maravilhas, curar todos que estão enfermos, fazer coisas extraordinárias. Mas quais foram os princípios estabelecidos? Primeiro, o princípio tem que ser estabelecido, para depois os frutos ocorrerem. Então eles perseveravam, eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre juntos, eles entenderam isso e estabeleceram, isso faz total diferença. Então eles entenderam que era um pilar da igreja e sustentava na fé deles. Então a verdadeira comunhão origina-se no amor e no desejo de estar junto. É isso que nós estamos falando, tem que ter esse desejo. Isso tem que ser algo que nós, se não tem esse desejo, tem que ser buscado no Senhor. Senhor, eu quero estar lá, eu quero estar junto com meu irmão, mas não só por estar. Não só para dizer, olha, eu vim hoje. Não, tem que ter um prazer em meu coração, isso tem que ser buscado. Isso tem que ser realmente uma verdade. Precisa ter esse prazer em nossos corações. E aqui nós vamos falar do amor, e aí nós precisamos entender que o amor humano, muitas das vezes, ou quase nunca, ele vai conseguir suprir isso. Porque existe algo muito do egoísmo no ser humano. É muito comum, naturalmente falando, pensarmos em só nós, ou ali na nossa família, na nossa casa. E o Senhor vem trazendo a sua palavra, mostrando que o amor dele é totalmente diferente do amor do homem. Porque o amor de Deus é um amor coletivo, de ser compartilhado. Então aqui vai dizer, a verdadeira comunhão origina-se no amor e no desejo de estar junto, como a palavra fala em 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seus irmãos. E nós sabemos, né, meus irmãos, que o amor, ele não é só palavras. O amor são atitudes, né? E aí ontem foi falado sobre o amor de Cristo, um amor sacrificial. E é esse amor que Cristo deseja que a sua igreja tenha. De ser um amor com ações, de olhar o meu irmão. Vamos dar um exemplo, é muito comum, não deveria ser, mas infelizmente nós vemos alguém passar por alguma fraqueza na fé, qual que talvez é a primeira ação que já vem na mente, é o de julgar, é o de falar, mas o irmão está vacilando e não sei o quê, e não sei o quê. Mas qual que deve ser a minha ação como um irmão que tem amor? Né? Me aproximar, tentar entender o que está acontecendo, estar orando, estar ajudando, está se aproximando dele, porque eu preciso entender que se ele está passando por alguma situação, de alguma maneira, isso também está trazendo um dano para todo o corpo. E eu preciso zelar por esse corpo, eu não quero que nenhum membro, por exemplo, ninguém quer aqui que alguma parte do seu corpo fique doente.
Se alguma parte está doente, você tenta ver alguma solução para aquilo ser sarado. Então nós precisamos sarar, não julgando, não condenando, mas trazendo para perto. Trazendo, talvez aquele irmão se desligou do corpo, se desligou da cabeça, então eu posso contribuir para trazer esse membro novamente para o corpo, para trazer novamente esse membro para Cristo, para ele ser sarado, porque em Cristo na cabeça há vida. Então aqui o ponto é o amor, e esse amor não é um amor humano, mas o amor em Deus. Eu preciso buscar isso, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos andar em amor, o amor que provém de Deus, um amor que não é egoísta, um amor que não pensa só em si próprio. É um amor que vai se doar, é um amor que vai doar o tempo, vai ter que doar situações, vai ter que se colocar disponível para isso, para ser trabalhado, para ser ajudado, né? Então precisa estar próximo, precisa estar perto, precisa ter esse cuidado, né? Então esse é o amor que provém de Deus. Muitas das vezes estamos dependendo do nosso amor, mas precisamos depender do amor de Deus. Então o amor aqui ele é a chave para eu conseguir estar perseverando, para eu conseguir estar junto e para ter tudo em comum. Para nós realmente dizer, nós somos uma comunidade. Porque existe, por exemplo, falas, né? Aquilo que é nosso não é meu. Existe muito isso, né? Ah, é nosso, não é meu. Se fosse meu, eu cuidava, mas é nosso, deixa que o outro irmão vai fazer, deixa que o outro irmão vai cuidar, deixa que o outro irmão vai se importar. Não, é nosso, então eu já vou fazer. Eu vou cuidar, eu vou assumir essa responsabilidade, porque é nosso, e eu estou incluído nesse nosso. Então isso que precisa ser estabelecido em nós, amém? Interessante essa parte da comunhão, né, que vem da comunidade, comum. A igreja, irmãos, quando iniciou, eles foram extremamente bem-sucedidos pela questão de eles terem tudo em comum. Só que quando a gente fala de tudo em comum, irmãos, não se trata apenas de bens físicos. Era que o interesse deles era o mesmo. Totalmente o mesmo. Por exemplo, eu tenho meu corpo. Se minha cabeça está me dando comando para as minhas pernas caminhar para frente, mas meus braços não quiserem caminhar para frente, o que vai acontecer? Vai ficar torto o meu corpo, ele não vai ir, ele vai lutar. E isso não existe num corpo humano. A não ser que tenha uma doença sobre ele, né? Mas senão minha cabeça está mandando o meu corpo ir, o meu corpo vai ir. Por isso que eles tinham tudo em comum. Hoje, Cristo está dando uma direção para a igreja, que é o seu corpo. Por que muitas vezes ela não está indo? Porque a perna quer ir para um lado, o braço quer ir para o outro, a mão quer fazer uma coisa, o tronco quer fazer outra, porque não tem tudo em comum. Não tem o desejo de fazer as coisas em comum, de viver em comum. O que eles tinham em comum que era mais importante, irmãos? O Espírito Santo guiava a vida de todos eles da mesma maneira. Todos eles tinham uma entrega verdadeira para o Senhor. Todos eles tinham uma paixão por servir ao Senhor. Todos eles tinham um coração que queimava para viver o propósito de Deus. Então eles se juntavam e todos pensavam igual. Todos falavam a mesma língua. Então aí começou a ter a comunhão. Por isso que a comunhão se tornou um pilar da igreja. Porque todos têm que pensar igual. Por isso o seminário. Eu e você não podemos pensar diferente. Eu e você não podemos querer coisas diferentes. Porque senão, irmãos, vai dar um combate nisso. Se um de nós quiser as coisas do céu, as coisas eternas, e o outro só pensar nas coisas dessa vida, a gente não vai conseguir ter comunhão. Não vai ter comunhão, que é o que infelizmente muitas vezes tem acontecido, irmãos. E isso tudo reflete ao quê? A natureza. Por isso que todos nós precisamos deixar a palavra entrar, trabalhar em nós e limpar e nos transformar em imagem de Cristo. O que a palavra fala em Coríntios? Que nós temos que ter a mente de Cristo. Todos nós temos que pensar como Cristo pensa. Temos que olhar como Cristo olha. Imagine só comigo, imagine nós em 10. Se nós 10 tivermos o mesmo objetivo, nós 10 tivermos o mesmo desejo, o mesmo propósito, nós 10 vamos nos empenhar em fazer acontecer o propósito que está em nosso coração. E com o tempo isso vai ser muito fácil, a comunhão entre nós. A verdadeira amizade vai ser gerada. O verdadeiro amor, como a palavra foi falado aqui. Porque nós queremos a mesma coisa. A palavra está entrando em mim, mas também está entrando no irmão. A palavra do Senhor é um mandamento eu amar o próximo como a mim mesmo. É um mandamento eu amar o meu irmão, então eu vou seguir, eu vou perseguir esse propósito. Eu vou perseguir, eu vou buscar o desejo, eu quero amar de verdade. Eu quero estar junto de verdade. Percebam que quando nós dois temos esse mesmo desejo, fica fácil ter comunhão. O que é difícil é um de nós querer e o outro não.
O que é difícil é uma parte querer o propósito de Deus e a outra não, irmãos. É por isso que dá o atrito. É por isso que muitas vezes a igreja, e não falo só do nosso ministério local, nós falamos da igreja na terra, que era para estar muito mais operante, não está conseguindo fluir como deveria. Por isso que isso precisa ser transformado. Por isso que a comunhão é um pilar da igreja, é um princípio do Senhor, porque todos têm que querer a mesma coisa, todos têm que pensar igual, todos têm que desejar a mesma coisa. Irmãos, a eternidade estaremos aonde? Todos no mesmo lugar. Então nós já temos que começar aqui, fazendo e vivendo da mesma maneira. Eu não posso aceitar, irmãos, quando uma palavra é pregada aqui, eu ficar debatendo comigo mesmo. Eu não concordo, eu não penso assim, eu não aceito assim. E aí isso entra no meu coração e vai gerar o quê? Vai gerar um atrito. Eu não vou receber, eu não vou me alegrar, eu não vou repartir, eu vou ficar inoperante e sem eu perceber, os meus irmãos também acabam ficando. Quando uma direção está sendo dada pelo Senhor e começa a ter resistência, um pensa assim, o outro pensa desse jeito, o outro quer daquele jeito, está muito longe da comunhão, está tendo resistência, está tendo embate e o corpo não sai do lugar. Porque se eu não me posiciono, se eu sou uma mão e eu não ajo como uma mão, não tem como eu exigir e esperar que o meu corpo opere sem uma mão. Ele vai ter muito mais dificuldade. Por isso que nós temos que, irmãos, entender isso que está sendo dito, irmãos. Entender o que está sendo falado sobre comunhão, sobre a união, sobre o pensamento igual, sobre o amor. Isso precisa estar gerado em nós, o desejo de estar junto, o desejo, o comum, querer a mesma coisa, querer o mesmo propósito, querer aquilo que o Senhor quer. Se você querer, eu querer, meu irmão querer, nós seremos, irmãos, teremos comunhão, a comunidade vai crescer, e quando eu digo crescer, não é só membros, não é só em bens físicos, vai crescer, irmãos, vai ser robusta espiritualmente falando. Vai ser robusta, irmãos. O corpo de Cristo vai ter mais propriedade para andar nessa terra, irmãos, vai ter mais força. Nós entraremos, irmãos, logo depois, na autoridade e na missão da igreja. Só que não tem como eu entrar na autoridade e na missão da igreja, que é algo que é para todos, se eu não entender a comunhão. Por isso que são passos. Não tem como eu amar o meu irmão, ter comunhão com o meu irmão, sem eu começar lá do começo, comunhão com Deus. Agora nós estamos aprendendo o quê? Ter comunhão de verdade, para nós entrar aonde o Senhor está nos chamando para estar e para viver, em nome de Jesus. E essa parte aqui, irmãos, vai ser colocado o dedo na ferida, irmãos. Entendam algo, ó, sinal de alerta. Uma falácia que o diabo joga nos corações e nas mentes é o quê? Não quero que invadam o meu espaço. Ou ainda, preciso da minha privacidade familiar. É necessária a privacidade, mas com prudência. A palavra em 1 Pedro fala o seguinte: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Hebreus 13, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Esse ponto é muito importante. Pois só o fato de não abrir a porta da minha casa, muitas vezes já está mostrando como está o meu coração. Isso aqui nós precisamos, irmãos, ser despertado para isso. Precisa ter privacidade? É óbvio, quem que não gosta de ter privacidade na sua casa, na sua família? Mas qual que foi o ponto diferencial da igreja quando iniciou? Eles tinham tudo em comum, irmãos. A palavra fala que ninguém dizia que as coisas que eles tinham eram deles, acabou de ser citado aqui. Olha a diferença, o como nós fomos, irmãos, se afastando desse princípio. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa, responda para você mesmo. A maioria dos que estão aqui juntos, estamos juntos há alguns anos. Já estamos há bons anos juntos. Eu conheço todos que estão aqui. Agora eu pergunto e quero que você se pergunte: quantas vezes o seu irmão já visitou sua casa? Quantos irmãos seus já visitaram sua casa? Quantas vezes você visitou a casa de algum irmão seu? Irmãos, percebam que aqui nós estamos separando o formalismo religioso da verdadeira comunhão. O formalismo religioso, irmãos, quer que a gente aceite o quê? Que eu estou lá no domingo de manhã, que eu estou lá no sábado de noite, alguma vez na semana, junto com os meus irmãos, eu já tenho comunhão. Isso é o que o formalismo religioso espera de você.
Agora eu te pergunto, o que a comunhão do Senhor espera de você? O que o Senhor, quando Ele fala e Ele está ensinando, o que Ele deseja que vivamos? O que Ele deseja que vivamos? Que nós conheçamos a vida um do outro. Como é que eu posso ter comunhão com o Alessandro se eu não sei nada da vida dele? Eu não sei nada, eu não sei onde ele trabalha, eu não sei os problemas que ele está passando que eu posso ajudar, eu não tenho amizade. Irmãos, não existe comunhão sem amizade. Por isso que eu estou te perguntando, não estou aqui te julgando, mas quantos irmãos já foram na sua casa? Quantas vezes você visitou o seu irmão? Quantas vezes você convidou um irmão para um café? Para tomar um café? Para sentar e conversar? Quantas vezes você já fez isso? Fora do seu círculo mais próximo. A maioria nós não estamos fazendo, irmãos. E isso precisa ser quebrado, porque olha as legalidades que o diabo joga. Não quero que invadam o meu espaço. E nessa de não quero que invadam o meu espaço, existem pessoas que estão uma vida dentro da igreja, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de dores, não são tratados, não são de verdade, verdadeiramente convertidos na palavra do Senhor, porque eu não quero que invadam o meu espaço. O pastor ir na minha casa? Por quê? Eu não preciso que um homem faça isso. Eu tenho Deus. Eu me comunico direto com o Senhor. Não, eu não quero que o irmão saiba do meu problema porque ele vai me julgar, ele vai me condenar. Ele vai na minha casa, ele vai ficar reparando os defeitos da minha casa. Irmãos, olha onde que o diabo leva as mentes, irmãos. Olha onde que ele lança as mentes e os corações. Não, eu preciso da minha privacidade. Eu já estou no sábado de noite, eu já estou no domingo de manhã lá, já é o suficiente. Já tenho comunhão com os meus irmãos. Negativo, irmãos. Nesse momento que nos reunimos aqui é para adorar a Deus. O momento da comunhão, onde vamos conversar, interagir, é fora daqui, irmãos. Percebam? Não que aqui não tenhamos também, mas quando eu quero dizer assim, ó, o momento em que a gente vai conversar, vai ser mais íntimo, é num almoço, é num café, é num jantar, é numa visita, é numa troca de mensagens, é numa ligação. É aqui que gera comunhão, irmãos. E é onde o inimigo tem ganhado espaço na maioria dos cristãos. Porque na minha casa, é a minha casa, é o meu santuário. Peraí, como assim? Na minha casa ninguém pode ir lá porque é só eu e a minha família. Irmãos, eu falei que ia botar o dedo na ferida, irmãos. Eu falei, irmãos. Hospitalidade, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor fala. Não vos esqueçais de que... Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns sem saber hospedaram anjos. Quantas bênçãos talvez estamos perdendo por não abrir a nossa casa para os irmãos? Quantas bênçãos estamos perdendo? Irmãos, é tão gostoso, irmãos, quando vem alguns irmãos, os jovens, e ficam ali na varanda da nossa casa, entram na nossa casa, se sentem em casa na minha casa. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o que acontece? Nós precisamos entender algo. O que o meu irmão tem que me faz eu me ligar a ele? O que o meu irmão tem que me faz eu me conectar a ele? O Espírito Santo, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus está nele assim como está em mim, se a obra de Cristo está na vida dele assim como está em mim, por que eu não quero estar com o meu irmão? Por que eu não quero ter comunhão com o meu irmão? Por que eu não posso abrir a minha casa para o meu irmão? Percebam como somos roubados sem perceber, irmãos. Somos arrancados do princípio do Senhor. Não quero te exortar, eu quero que você medite no que eu estou falando. Não quero que você saia daqui chateado comigo. E também se sair, infelizmente, é a palavra do Senhor, irmãos. Mas pense comigo, medite comigo. Perceba o que está escrito aqui. Ó. Muitas vezes eu não abri a minha casa e já está mostrando como é que está o meu coração. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, isso é palavra de Deus. Como que eu posso amar Deus que eu não vejo? Quando eu amo meu irmão, eu quero estar com meu irmão. E se eu quero estar com meu irmão, não interessa onde que eu vou estar com ele. Se é na minha casa ou na casa dele. Grave essa pergunta no seu coração. Quantas vezes você já abriu a sua casa para os seus irmãos? Irmãos que você conhece há anos. Muitas vezes, irmãos, nós preferimos isso, é muito triste. E eu quero explicar para não ficar uma legalidade aqui. Muitas vezes preferimos ter amigos e estar com as pessoas que estão fora do propósito de Deus do que com aqueles que estão dentro do propósito de Deus. E sim, nós precisamos ir até aqueles que estão fora do propósito de Deus para evangelizá-los e trazê-los para perto. É a nossa missão como igreja, é o nosso chamado como cristão. Mas eu não posso preferir estar com aquele que ainda não está renovado, restaurado, do que com aquele que já está sendo transformado, irmãos. Olha o legalismo, irmãos. Eu tenho mais comunhão com quem está lá fora do que com quem está dentro. Eu tenho mais comunhão do que, infelizmente, aqueles que ainda o inimigo tem acesso à vida deles do que aqueles que estão aqui junto comigo.
Irmãos, só estar sentado numa cadeira e dentro de um templo não me faz eu ter comunhão com o meu irmão. Isso precisa ser gravado no seu coração. Só o fato de estarmos aqui reunidos não traz a comunhão. A comunhão começa no coração. A comunhão começa em eu querer estar com meu irmão adorando o Senhor, eu querer estar com meu irmão partilhando pão, eu querer estar com meu irmão buscando mais Deus, eu querer estar com meu irmão vivendo o propósito do Senhor. Irmãos, isso precisa e vai ser gerado no nosso coração. O egoísmo, o desejo, esse desejo frenético de que não quero que invada o meu espaço, eu preciso da minha privacidade. Eu me recordo de um sonho, agora eu estava meditando aqui, enquanto eu estou falando, eu estava me recordando de um sonho que eu tive, irmãos. Eu me recordo quando o pastor chamou a gente, orou para a gente assumir o ministério de jovens. Eu me recordo de eu estar no sonho, eu estar deitado na minha sala, ali no meu sofá, junto com a minha família, assistindo, e entrava um jovem e começava a sentar ali perto da gente. E eu olhava para ele e dizia, poxa, mas esse horário, o jovem está aqui, esse horário, é o horário que eu estou aqui com a minha esposa, estou com os meus filhos assistindo. Na hora, no sonho, o Senhor falou para mim assim, tu não quer ganhar a alma dele? Tu não quer trazer ele para o Senhor? Então esquece esse negócio de privacidade. Olha só como Deus é tremendo, eu nem lembrava desse sonho. Esquece esse negócio de privacidade. É claro que precisa ter, é saudável eu ter o meu momento com a minha família. Mas, irmãos, eu preciso entender algo muito importante. Vocês também são minha família. E vocês vão passar a eternidade comigo. Assim como minha esposa e meus filhos, eu vou passar a eternidade com vocês. Como que você pode achar que tem que ter privacidade comigo? Privacidade no sentido de me receber na sua casa. Irmãos, não existe isso. Não existe isso no meio do povo cristão. Não existia. Se você olhar o povo de Israel, 3 milhões de cabeça, 3 milhões de pessoas no deserto, dormindo em tendas. Tendas ali uma juntinho da outra, andando como uma nação no meio do deserto. A igreja iniciou, vendiam os bens, perdiam o emprego, se ajudavam, recebiam na casa deles, comiam junto, faziam culto nos lares. Irmãos, eles não tinham templos para escolher. Hoje eu vou lá no Escalvados, amanhã eu vou no culto lá no São Domingos, eu vou lá em Navegantes. E não existia isso, irmãos. Eles se reuniam nos lares. Como é que pode existir privacidade nisso? Não ser hospitaleiro nisso? Eles se reuniam, irmãos, e tinham tudo em comum, porque o propósito era o mesmo, o desejo era o mesmo. E aí ficou fácil para eles. Amém? Aí nós vemos Jesus falando para Lázaro, né? Ô Lázaro, hoje convém pousar em sua casa. Né? Jesus não perguntou, já deu uma declaração. Oi? Ah, desculpa, Zaqueu, verdade. Lázaro não, Zaqueu, perdão. Zaqueu, né? Então olha o desejo de Jesus falando para ele, né? Hoje convém ir para sua casa. Vou na sua casa, porque olha a questão de estar próximo, de estar junto. Lá precisava ser tratado outros pontos. Não apenas no primeiro contato, não na primeira vez que foi visualizado, mas precisava ser trabalhado no coração dele. E para ser trabalhado, Jesus precisava ir na casa dele. Né? E aqui a palavra vai dizer sobre a questão da murmuração, né? Sendo hospitaleiros para os outros sem murmuração. E aí quando a gente fala em murmuração, reclamação, até o irmão Adilson mencionou aqui de ficar reparando, né? Por exemplo, quando a gente vai numa casa de uma mãe, de um pai, de família, da família, você não vai lá para reparar, você vai lá pela pessoa, você quer estar lá, você ama aquela pessoa. Então esse tem que ser um sentimento até maior pelo meu irmão. Eu não vou lá para reparar, eu não vou lá para ficar olhando, para julgar, não, eu vou lá por causa dele. Pela pessoa que ele é, entendendo que ele é meu irmão. Né? Ele é da minha família, como o irmão disse, mencionou, vamos morar eternamente juntos. Né? Então precisa ter esse desejo, precisa ter esse sentimento. Não pode ser algo de murmuração. Se for para ter murmuração, então não recebe. Agora, esse é o convencional, esse é o natural, é isso que o inimigo quer fazer. A murmuração, é a fala, é uma palavra liberada para maldizer, para trazer algo negativo. Né? Então não é esse desejo do Senhor. Ele está dizendo, seja hospitaleiro sem murmuração. Receba com o coração. Abrir a porta da casa é uma consequência do coração. Se o coração está fechado, a porta também está fechada. Por que eu vou receber? Para que eu vou receber aqui um líder? Para que eu vou receber um pastor? Para que eu vou receber um irmão aqui na minha casa? Ele vai querer dizer alguma coisa da minha vida? Porque você sabe muitas das vezes que você precisa da ajuda, mas você está fechado. Então você não quer nem abrir a porta da sua casa. Mas é totalmente contra a direção do Senhor. Porque o Senhor deseja que haja uma liberdade
Por quê? Porque se há um problema, o Senhor quer tratar aquele problema. E muitas das vezes, ou quase sempre, o Senhor vai usar o seu irmão para ser o meio, o veículo para Deus operar. Eu me recordo de uma situação que eu estava passando por uma situação específica, na qual o irmão Adilson mandou uma mensagem para mim, e no momento a gente também não estava ainda tão próximo, mas eu poderia dizer, não, irmão, hoje não vai dar, porque desculpas não faltam, irmãos. Não podemos ter muitas justificativas. Eu vou sair, tenho compromisso, meu filho, minha esposa, agora não dá, agora não pode. Justificativas é que não faltam. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei, poxa, se ele vir aqui, eu sei que ele vai tocar na ferida. Mas, ao mesmo tempo, eu já sabia, eu preciso que ele venha. Então, eu falei, não, irmão, pode vir. E ele veio, ele ficou falando de outras coisas, mas eu sabia onde ele queria chegar. E foi louvável isso que ele fez, porque ele foi na direção do Senhor e através dele o Senhor trabalhou em minha vida, em algo que eu precisava, em um lugar que eu estava e precisava sair dali. E naquele momento eu não estava com forças para sair, mas através da vida dele o Senhor pôde operar na minha vida. Então olha que maravilhoso, uma ação de abrir a porta, automaticamente a porta aberta, daqui a pouco o coração foi aberto, daqui a pouco o Espírito Santo estava conduzindo a conversa, daqui a pouco teve partilha, teve algo que eu pude compartilhar e abrir para ele pôde trazer o remédio do Senhor para a minha vida, e a ferida foi trabalhada e foi tratada, e o Senhor operou. Mas olha o processo para isso. Se eu fechasse a porta e dizer, não, irmão, hoje não dá, onde é que eu estaria hoje? No mesmo ambiente daquela ferida. Perceba que detalhes onde o Senhor começa a operar, existem processos. O primeiro processo é ter um coração, buscar no Senhor esse coração para estar junto. Esse coração que ama, esse coração que quer estar junto em comunhão. E aí depois a nossa casa vai estar aberta para o Senhor enviar quem Ele quer enviar, para os filhos de Deus estar lá, para ser trabalhado, conversado, para ter uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão. E desde aquele dia até hoje, a nossa comunhão aumentou muito, irmãos. Muito, por quê? Porque teve uma ação e o Senhor tem operado em cima disso. O Senhor sempre ele é fiel. Quando os princípios dele, quando a palavra dele é aplicada, o Senhor trabalha. Muitas das vezes queremos o trabalhar do Senhor, mas não aplicamos a sua palavra. Esquecemos, ignoramos os princípios, ignoramos a palavra, mas queremos a operação do Senhor. Mas o Senhor é muito claro. Existem princípios, algo que eu tenho que fazer. Quando eu estou fazendo o princípio dele, eu estou mostrando boa vontade. Eu estou dizendo, Senhor, eu confio na Tua palavra e eu quero conforme a Tua palavra. E aí sim o Senhor opera. Amém? E lembra que não é Lázaro, tá? É errado. E o irmão pontuando aqui sobre Zaqueu, irmãos, já vamos para o próximo tópico aqui, para o próximo slide. É interessante um ponto, né? Jesus falando para Zaqueu, Jesus não pediu permissão. Jesus simplesmente falou, Zaqueu, desce daí que convém eu ir na tua casa. Ele foi lá, recebeu. E Zaqueu recebeu só Jesus na casa dele? Não, irmãos. Estavam os discípulos de Jesus também. Agora um outro ponto aqui que eu estava meditando. Quando Jesus e mais 12, né? Fora uma galera. Então percebam como isso era maravilhoso. Onde Jesus estava, o que se reunia ao redor dele? Uma multidão. E para onde Jesus ia, essa multidão não cercava ele? Quando Jesus foi na casa de Mateus, o Mateus, o publicano, e fizeram um jantar, ele fez um jantar e trouxe outros publicanos. Tava até os religiosos lá, irmãos. Até os religiosos estavam lá criticando. O mestre de vocês come com pecadores. Aí Jesus falou, os sãos não precisam de médico, mas os enfermos sim. Eu vim para curar os enfermos. Mas então eu percebo que até os religiosos estavam lá e hoje a gente não quer receber os irmãos. Então por isso que eles conseguiram, irmãos, crescer nesse princípio de comunhão. Porque eles acompanharam todo o caminhar de Jesus. Onde Jesus estava, tinha pessoas com ele. E Jesus ia fazer algo, ia entrar numa casa, não, vocês não podem, vocês ficam lá de fora, só entra Jesus. Não, irmãos. Se eu quero estar com Jesus, há outras pessoas que também querem estar com Jesus. E isso é o ponto de ligação, é isso que torna comum. É isso que faz virar comunhão. Nós queremos todos estar com Jesus, independente do lugar, se é na minha casa, se é na casa, se é no templo, se é na praia, se é na rua. Nós queremos estar com Jesus, irmãos. Isso vai nos ligar, isso cria uma ligação maravilhosa, irmãos, uma ligação verdadeira, nós querer a mesma coisa, o Senhor. E a vontade dele em nome de Jesus. E eu mencionei Lázaro, agora eu lembrei de Marta e Maria. Né? E aí nós vemos, né, quando Jesus vai na casa delas, e aí o sentimento de Marta e o sentimento de Maria. Aí também traz um ensino para nós. Né? Qual que é a importância? O irmão vai lá em casa, então agora vamos ter que arrumar tudo. Isso não é o mais importante. O mais importante é o coração aberto.
né? O Senhor está enviando meu irmão lá, vai trazer uma palavra, vamos compartilhar, vai ter algo maior e melhor do que uma arrumação, do que um detalhe. Isso é detalhe. O mais importante é estar sempre atento à palavra, ter um compartilhamento. Precisa ser um hábito entre nós, conversar da palavra. O que o irmão está entendendo? É mesmo que eu estou entendendo? Será que eu posso te ajudar? Para ter uma unidade. Isso tem que ser trabalhado em nosso meio. A gente precisa sempre falar a mesma linguagem, a linguagem da palavra. Né? Não vou na casa do irmão para falar coisas aleatórias. Vamos lá para falar do Senhor, falar da palavra, falar da igreja no qual fazemos parte. Amém? E aí, para finalizar essa parte de comunhão, diz assim, ó: em suma, comunhão com os irmãos tem total relação com a comunhão com Deus, pois Deus habita em meu irmão, assim como habita também em mim. Em Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Esse é o nível que Deus espera que vivamos, como família, congregados, dividindo problemas, dificuldades e partilhando amor. É essencial entender o princípio da comunhão para conseguir andar em unidade com o corpo, porque a comunhão fortalece nossa fé. Por isso a palavra nos ensina e exorta em Hebreus 10, 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, aqui em resumo, nós não podemos esquecer que o Senhor, pela obra de Cristo, nos fez filhos, nos fez família. E família é algo muito acima. Família sempre está junto, família sempre está reunida. A ligação, família. Somos filhos, irmãos, família. Então, olha que tremendo aquilo que o Senhor fez, Ele está dizendo que vocês não são mais estranhos. Eu não posso ter meu irmão como estranho. Ele é meu irmão. O meu sentimento por ele tem que ser até muito mais do que meu irmão de sangue. Porque ele é meu irmão na fé. Amém? Então nós somos famílias, membros da família de Deus. E entendemos que está totalmente ligado a nossa comunhão com Deus, com os irmãos. Primeiro eu tenho que ter uma comunhão com Deus, e automaticamente eu vou ter comunhão com meu irmão. E vice-versa, há uma ligação aqui. E isso é tão enfático que o escritor de Hebreus vai dizer, olha, não deixe de estar reunidos, não deixe de congregar, porque é uma falácia que anda permeando, principalmente nesse tempo de pandemia, fica em casa, eu sozinho sou a igreja. Olha como o diabo ele vem com falácias, com mentira. Eu sozinho sou. Não, você sozinho não é a igreja. Você sozinho não é o corpo de Cristo. Você é um membro. E um membro, se não está congregado, ele é um membro amputado. E um membro amputado não tem vida, um membro amputado apodrece, ele morre. Então olha como o zelo do Senhor na sua palavra, dizendo, ei, não deixe de se reunir, como fazem alguns, essa é a realidade, mas esse não é o desejo do Senhor. Vamos estar juntos, vamos estar sempre motivando, vamos estar sempre encorajando para estarmos juntos, batendo nessa tecla. Então lembre, é família, o Senhor trabalha com família, esse foi o plano. A maior e melhor família que existe é a família de Deus, no qual fazemos parte. Amém? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero que levante a mão, mas seja sincero para levantar a mão. Quem aqui quer crescer no Senhor? Eu quero. Sabe o meio de crescer no Senhor, irmãos? É a comunhão. Irmãos, desde que eu cheguei no ministério, a gente ouve a palavra aqui, mas o que nos ajuda muito, irmãos, é conversar sobre ela. Conversar com seu cônjuge ou com os irmãos, amigos, colegas. Irmãos, eu conversei já muito com o pastor já sobre a palavra de Deus. É essa aproximação que me tem feito crescer um pouco mais, comparado com quem eu era quando eu cheguei. Tem pessoas, irmãos, que quando a gente se reúne, irmãos, quando a gente para conversar e começa a falar do Senhor, a gente não quer mais parar. O Hamilton, quando a gente se reúne, não dá mais vontade de parar, irmãos. Eu fui lá na casa dele e virou um culto, irmãos. Nós, terminando de almoçar, a gente ficou um bom tempo falando sobre o Senhor. Irmãos, coração queimando. Coração queimando por quê? Porque daí ele está ali meditando sobre a palavra que foi recebida, eu meditando, e aí o Senhor trazendo para o meu coração alguma coisa que Deus revelou para mim, coisas que Deus revelou para ele, e eu saí de lá enriquecido, irmãos. Saí de lá alimentado 2 vezes. Meu corpo alimentado e meu espírito alimentado. Isso que é prazeroso, irmãos. Irmãos, nós não se reunimos para fazer fofoca. Isso é coisa que da velha natureza. O cristão ele precisa se reunir. Mas se reunir para falar do Senhor, como família, irmãos. É uma palavra maravilhosa essa de Efésios.
não são estranhos, mas concidadãos. Eu sou um cidadão e o meu irmão é um cidadão. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos cidadãos, como é a mesma coisa da palavra que fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós co-herdamos com Cristo no reino de Deus. Nós somos concidadãos, nós somos membros, irmãos, passaremos a eternidade junto, irmãos. Isso precisa ser despertado em nós. Nós precisamos rejeitar do nosso coração esse negócio de privacidade, de meu tempo sozinho. De vez em quando é bom, irmãos, mas é muito mais gostoso. Você vai crescer muito mais em Deus, conversando sobre a palavra com o seu irmão, interagindo com o seu irmão, procurando saber se o seu irmão está bem. Poxa, foi falado algo muito maravilhoso aqui, a pessoa está num momento de batalha, num momento difícil, recuou, eu vou julgar, ela não quer vir, deixa ela não vir. Não, eu vou procurar. Como que você está? O que está acontecendo? Sai dessa situação, estende a mão para tirar. Isso é uma coisa que é um irmão que faz, irmãos. Isso é amor. Isso é amor, eu me colocar no lugar do outro. Eu entender a dificuldade, ir lá abraçar, tirar de lá, gerar amizades verdadeiras e que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acaba criando laços que são mais profundos do que com a própria família, irmãos. Do que com a própria família. São laços eternos, irmãos, em nome de Jesus, né? Amém? Vamos entrar no próximo tópico? Vamos deixar o horário um pouquinho de lado, porque a gente precisa finalizar essa parte. Então, falamos aqui sobre comunhão, essa introdução sobre o assunto. E agora nós vamos adentrar no próximo tópico aqui, que é sobre o que é a igreja. E nós já começamos aqui com essas duas imagens que já diz muita coisa, né? Porque qual que é o pensamento comum, pensamento natural, que a igreja é isso aqui. Até apontar ali com o laser. Isso aqui é a igreja, né? Na verdade, isso ali é um templo, né? São tijolos, alvenaria, pode ser de madeira, de qualquer outro material. Mas aquilo ali não é a igreja. Porque se aquilo ali fosse a igreja, seria extremamente limitada, né? Ali não tem coração para ouvir, não tem coração para crer, né? Não tem pernas para se mover. Ficaria sempre ali, né? Quando vir o arrebatamento, essas ideias, né? Já acho que todo mundo já teve esse pensamento. No arrebatamento, né? Bom, o pastor já levantou a mão. Que o templo, os tijolos seriam arrebatados, né? Então as edificações seriam elevadas ao céu. E na verdade não. Então aqui vamos falar o que realmente é a igreja, né? Que é totalmente aqui, ó, os filhos de Deus reunidos no mesmo entendimento, debaixo do mesmo senhorio. E importante aqui que nessa imagem, irmãos, o que nós vemos aqui? Pessoas, não uma pessoa. Então a igreja não é uma pessoa. Você não pode ser a igreja em casa como o diabo tem lançado na mídia aí alguns anos atrás. Não é uma pessoa que é a igreja, são pessoas, são filhos reunidos. Não existe um membro no corpo, existem membros. E é isso que a gente vai esboçar aqui mais em nome de Jesus, irmãos. O corpo de Cristo, ó, para o Senhor e sua palavra, a igreja não é 4 paredes, que é o templo, como acabamos de falar. Uma construção, um templo ou um lugar físico. Mas sim a união dos filhos de Deus que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador por fé. Percebam que a igreja ela é formada pelos filhos de Deus que têm algo em comum. Jesus é o Senhor na vida deles. Em 1 Coríntios 12, 27 diz: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Cada um é uma parte. Percebam, juntos, não é uma pessoa que é o corpo. Olha aqui a imagem que foi colocada. São membros. A igreja é um organismo vivo no qual todos os cristãos têm sua função, responsabilidade e importância. Então a igreja é um organismo vivo porque se trata de pessoas vivas, não de um galpão que não tem vida, são paredes. Coríntios 12 também fala assim, ó, mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. E em Romanos, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Isso é maravilhoso. Aqui já quebra a questão da hospitalidade, porque eu pertenço a vocês. Vocês pertencem a mim. Se vocês não entenderem que eu sou importante para vocês, vocês vão ficar inoperantes uma parte de vocês. Se eu não entender que vocês são muito importantes para mim,
eu vou ficar inoperante, porque, como acabamos de falar, uma mentira que o diabo tem lançado é que você pode ser a igreja em casa. Não, você não pode ser a igreja em casa. Você vai ser um membro amputado do corpo, porque você não é a igreja, você é parte dela, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Quando Cristo estava na terra, ele atuava, o Espírito de Deus atuava através dele, do seu corpo. Hoje, o Cristo está sentado à destra de Deus e o Espírito dele está nos seus filhos. E quando nós nos reunimos, nós somos o corpo de Jesus andando aqui na terra. E aí nós temos muitas coisas porque somos o corpo de Jesus. Temos o poder de Deus, a autoridade, temos a glória de Deus, temos a comunhão, porque somos o corpo, irmãos. Somos o corpo de Deus, o corpo de Jesus. E isso é extraordinário, irmãos. Isso é glorioso, porque a gente consegue ter uma imagem, por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, com aquele problema, 12 anos, né? Com aquele problema de sangue que não estancava, não parava, gastou todos os seus recursos, o que ela pensou? Vou tocar na orla da sua veste e vou ser curado. Foi lá, tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Só que hoje nós somos o quê, irmãos? Nós somos o corpo de Jesus. As pessoas precisam nos reconhecer como corpo de Jesus e ter o desejo de vir até nós e serem curados, irmãos. É nós que temos a responsabilidade de iluminar um mundo cheio de trevas. É nós que temos a responsabilidade de curar os enfermos. Ontem foi mostrado o vídeo de um teatro do Bom Samaritano, quando foi falado da hospedaria. Jesus foi lá, simbolizando o Bom Samaritano, curou o homem e levou à hospedaria e deu o quê? Deu dons, deu talentos àquelas pessoas da hospedaria para cuidarem do homem. Isso simboliza a igreja. Nós estamos aqui para cuidar dos enfermos, dos machucados, dos feridos. Só que só somos operantes quando cada um entende o seu lugar. Eu não quero ser o pastor, eu não quero ser o meu irmão, eu não quero ocupar um lugar que não é meu. Eu quero me liberar para o Senhor e ocupar o lugar que Jesus me chamou para estar. Cada um, olha, nosso corpo tem muitas partes, Deus colocou cada um delas onde quis. Não é eu que escolhi que minha mão esteja aqui e não o pé. Foi Deus que escolheu que o corpo fosse assim. Assim é a igreja. Deus escolheu colocar você aqui. Deus escolheu colocar você na ocupação que Ele te chamou para viver. E nós vamos ser operantes em união quando entendermos isso. E o mais gostoso de tudo isso é que dentro da sua particularidade, cada membro tem as suas características e o seu chamado e o seu lugar em Deus. Glória a Deus. Já pensou se todo mundo aqui fosse igual? Não faria sentido para esse corpo, né? É a mesma coisa de ter mais de um corpo no qual todos os membros são os mesmos. Não faz sentido, fica uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Né? Nós até compartilhávamos, conversávamos, estava o irmão Adilson, Hamilton, falando sobre, cada um tem um, né? O irmão Adilson gosta muito, né? A questão do evangelizar, o chamado dele, a questão do falar, né? O irmão Hamilton já no coração, ali na hora que vem falar, o coração aberto. Né? Então, cada um tem as suas características, isso para quê? Para a soma do corpo. Não é para um ser melhor do que o outro, mas é porque Deus trabalha assim para a soma desse corpo. Juntos, esse corpo fica completo. Juntos, soma as características de cada um para benefício de todo o corpo. Então, essa é a ideia. Cada membro tem a sua importância, desde o menor até o maior, desde aqui a gente pode achar que é o menos importante até o mais importante, todos têm as suas funções. E além das suas funções, sua responsabilidade. É isso que eu preciso entender. É muito mais do que eu pensar, hoje eu não irei ao templo, hoje eu não irei ao culto. Não é uma coisa só minha, eu tenho que pensar em mim. Eu estou sendo egoísta, eu tenho que pensar no corpo. Se eu não estou indo, eu estou desfalcando o quê? O corpo. E isso vai trazer prejuízo para quem? Para o corpo. Talvez naquele culto o Senhor preparou que Ele precisaria de você, e você é o pé, e Ele queria movimentar o corpo bem naquela noite. E aí o pé não veio. E aí agora o corpo vai ter que fazer isso aqui para se movimentar. Não vai trazer um dano, o corpo até vai se movimentar, mas não trouxe um dano porque agora ele está desgastando a articulação do joelho, então está sobrecarregando o outro membro. Percebe isso? Se eu fazer a minha parte, se eu entender qual é o meu lugar, qual é a função que o Senhor estabeleceu para a minha vida, eu vou contribuir, eu não vou trazer peso para ninguém, porque se eu estou me omitindo, eu estou deixando de ter a minha responsabilidade, eu estou sobrecarregando o outro.
Isso tem que ser muito claro. É muito mais do que se tratar só de mim, só de, eu vou ou não vou, eu quero ou não quero. Eu faço parte de um corpo no qual o Senhor colocou. Eu já preciso honrar isso. O Senhor me colocou num lugar, olha que privilégio. E eu estou lá para ser ajudado, eu estou lá para receber, mas eu também estou lá porque eu tenho responsabilidades e função. Eu tenho uma função, e a minha função é importante. Né? É igual olharmos para o nosso corpo. Não tem como falar do corpo de Cristo e não falar dos membros. É algo, e o próprio apóstolo Paulo fez isso, é muita sabedoria nisso, porque fica muito visível e fácil de entender isso. Qualquer parte do nosso corpo, a gente até pode dizer que não é importante, mas se a gente perde, vai sentir falta. Perde um dedo para você ver se aquele dedo não faz falta. Mas é só um dedo, eu tenho 10 nas mãos, mas faz falta. Né? Então a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado de saber que você é importante, você tem a sua função. Então eu preciso estar ter esse compromisso para saber qual é a minha responsabilidade, a minha importância e a minha função. Para fazer o corpo de Cristo, como o irmão Adilson mencionou, que agora que Cristo está assentado à destra de Deus, agora o corpo dele está aqui, que é a sua igreja, e nós precisamos agora nos mover. E para isso acontecer, eu tenho que ter a minha responsabilidade. Amém? E aí, se estamos falando do corpo, esse corpo, ele não é uma mula sem cabeça, ele tem uma cabeça e é uma baita de uma cabeça, porque é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo que forma a igreja. A cabeça manda o comando, a cabeça manda as ações no corpo, o corpo vai realizar, vai fazer. Então esse corpo tem uma cabeça. Aquele que lidera, quando fala de cabeça, fala de autoridade, fala de liderança, dá os comandos e direções. Então uma igreja que está em Cristo, o corpo quando está em Cristo, tem direções, porque Cristo, ele sempre dá direções. Amém? Porque Cristo está vivo e seu corpo também está vivo. Há uma unidade, há uma ligação. Em Colossenses 1,18 diz, ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Então, olha, em resumo, os cristãos unidos em fé formam o corpo. E Jesus forma a cabeça. E isso junto, cabeça e corpo, forma a igreja. O mesmo poder e glória que há em Cristo também está sobre seu corpo aqui na terra. E isso depois a gente vai abrir muito mais, falando sobre autoridade, sobre poder, mas tem que ficar muito claro já para nós isso. Nós entender que existe total ligação entre nós, o corpo e Cristo. Então agora, poxa, eu estou vindo a um culto, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte aqui do corpo, e eu não posso agora sempre ter aquele pensamento que eu sempre sou um pobre, coitado, pecador. Isso é coisa que tem que ficar lá para trás há muito tempo. Eu preciso entender a obra que Cristo fez em minha vida e onde Ele me colocou e em quem eu estou ligado. Se estamos ligados à cabeça dá os comandos. Lembra lá do Salmo? O óleo que desceu sobre a cabeça de Arão desceu sobre todo o corpo. Então a unção também está na igreja. A glória também está na igreja, porque a cabeça conquistou isso. Há uma ligação entre a cabeça e o corpo, Cristo, e os membros, o seu corpo. Em Efésios 1, 21, 23 diz, agora ele, Jesus, está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, e que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Então isso é muito mais, meus irmãos, do que ser um religioso, de que dizer, eu vou na igreja A, na igreja B, na igreja no templo A, no templo B, na religião A, religião B. Isso é um pensamento que ele tem que ser estipado no nosso meio. Esse pensamento tem que sair em nome de Jesus. É algo muito maior, é uma obra maravilhosa que Cristo realizou. Ele foi o primeiro, ele está assentado e nos colocou juntamente com ele. E deu o seu Espírito para que nós agora aqui na terra sejamos o seu corpo movido pelo seu Espírito, em unidade, em comunhão, sendo o corpo de Cristo, membros unidos. Se um membro não está unido, já nem é corpo, já começa tudo errado. Mas desejando do Senhor que seja tudo certo. Então esse corpo que está totalmente ligado, igreja é um só. Cristo é vencedor, os membros do corpo têm que ser vencedor.
igreja vencedora, porque está em Cristo. Então isso também nos traz uma responsabilidade, porque se estamos aqui e Cristo é vencedor, precisamos representar Cristo, o vencedor. Temos que estar nessa vitória. Aleluia. E perceba que o inimigo, olha como o inimigo trabalhou com as religiões, vendendo uma imagem de um Cristo totalmente derrotado, que não tem poder nenhum, que é apenas mais uma religião, é mais uma opção. Então isso é tudo coisa que o sistema fez, o diabo trabalhou nisso para se criar essa imagem. Só que essa imagem não pode ser estabelecida em nós. Nós não podemos também ter esse mesmo entendimento. Precisamos saber que é muito mais do que isso. É uma obra perfeita, de um Deus perfeito que fez uma obra perfeita e nos colocou num lugar maior e melhor. E agora entendemos que estamos nele e existe uma ligação, cabeça, corpo, igreja. Igreja. Então a igreja não é aqui o galpão, porque se fosse o galpão, então a gente só poderia estar aqui. Aí a gente sai ali fora, não somos mais igreja? Não. Nós estamos lá, corpo de Cristo. Estamos com Cristo? Igreja. Fomos em outro lugar, somos o corpo dele. Cristo está lá? Está. Então, igreja. Onde fomos? Igreja. E se somos igreja, tem que haver um mover, um operar, boas palavras, boa notícia de salvação, operação, porque é igreja. Então, esse é o entendimento. Igreja, perceba que igreja é todo momento. Não é só no domingo de manhã, no sábado à noite. É a sua igreja no sábado de noite e no domingo de manhã. Não. É todo o mover desse corpo, igreja, junto com Cristo. Amém? E olha como é tremendo isso, irmãos. Agora ele, Jesus, está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas no futuro. Muito acima é diferente de acima. Acima é um certo nível. Muito acima é um nível muito superior. E percebam algo, pode o seu corpo viver sem a cabeça? Não, né? Se for tirar da cabeça de mim, o que vai acontecer comigo? Vou morrer, obviamente. Mas Jesus e o corpo pode viver sem o cabeça? Não. Mas se eu vivo com o cabeça e o cabeça está muito acima de toda a autoridade, onde que eu estou nisso? Eu estou aqui apanhando ou eu estou junto com ele, muito acima? Eu tive há um tempo atrás conversando com um rapaz e ele falou para mim, ele indignado. Por que que a igreja estava num determinado negócio lá de política e os políticos estavam lá em outro negócio da igreja? E ele indignado, por que que a igreja misturou? E eu falei, não, ali não é a igreja. Ali não é a igreja, ali é o sistema religioso. A igreja do Senhor está muito acima disso. A igreja do Senhor não fica indo na rede social, indo fazer discurso, marcha na rua para político. A igreja do Senhor, ela está muito acima de todo governante, não apenas nesse mundo, eternamente, irmãos. Olha o nível que o Senhor te chamou para estar. Muito acima dos demônios que querem te ver enfermo, muito acima dos demônios que querem te ver na miséria, muito acima dos principados, potestades, hostes espirituais que querem ver sua família destruída. O Senhor está e te colocou muito acima disso. Irmãos, isso é extraordinário. O corpo de Cristo, quando falamos que a igreja é o corpo de Cristo, irmãos, é uma obra espiritual. E espiritualmente eu preciso entender onde eu estou. Que eu sou parte desse corpo e que esse corpo ligado ao cabeça está muito acima. Isso é tremendo, irmãos. Nós precisamos entender isso. Como já foi falado, vamos entrar na questão autoridade, que vai ser maravilhoso, a missão da igreja, mas isso, irmãos, já precisa ficar aqui vivo em mim. Eu estou muito acima. O problema está aqui, ó, mas eu estou muito acima do problema. A tempestade está aqui tentando me pegar, mas eu estou muito acima. Ela não pode tocar em mim. Eu estou com cabeça. Eu estou com o corpo, e o corpo está muito acima de tudo isso. E quando a gente fala que Jesus ele é a cabeça, já quebra toda a questão de eu pensar, não, eu mesmo sei o que eu devo fazer, eu mesmo escolho o que eu faço. Não, ele é Senhor, ele é o cabeça, ele dá a direção, ele lidera, ele dá o comando. Então olha como é um princípio, ele é a cabeça, e nós somos os membros do corpo. E um corpo obedece à cabeça, um corpo sadio obedece. Um corpo doente não obedece, um corpo atrofiado não obedece, a cabeça tenta dar um comando, o corpo não obedece, mas um corpo que está pleno, como deve ser o corpo de Cristo, ele sempre vai obedecer. Jesus dá uma direção, o corpo faz aquela direção. Então é muito mais aquilo que eu acho, não, é aquilo que Cristo acha,
é aquilo que Cristo diz, é aquilo que Cristo direciona, é a vontade dele, é aquilo que ele já deixou determinado pela sua palavra, é a vontade dele, que agora, isso é interessante, muitas vezes a gente olha a palavra e acha, não, Deus vai fazer, Cristo vai fazer. Não, temos que fazer muitas coisas em nome dele, temos que fazer muitas coisas como corpo dele, temos que fazer muitas coisas em nome dele, porque isso foi o que ele determinou, isso que nós temos que entender. Aí entra novamente função, responsabilidade, posicionamento, é questão de posição, eu preciso saber quem eu sou, você precisa saber quem você é. Você não é mais um coitado, você não é mais um pecador, você não é mais aquela pessoa digna de pena. Não, você agora é parte do corpo de Cristo, você é um filho de Deus, você agora tem o Espírito Santo, é um lugar muito maior, você está num lugar muito acima com Cristo Jesus. Isso tem que ser algo verdadeiro em nós, estabelecido, porque isso muda tudo. O teu posicionamento, a tua postura, a tua fala, o teu jeito, isso muda tudo. Amém? O sistema religioso não é a igreja de Cristo. O sistema religioso contemporâneo tem retratado uma igreja diferente da que está na Bíblia. O sistema atual frequentemente a transforma numa instituição, empresa ou num local de entretenimento. Muitas vezes o culto vira um show, uma performance que foca na iluminação, no som, na estética. A religiosidade atual tende a focar pregação motivacional, mensagens de autoajuda, teologia da prosperidade e conforto, e evita o cerne do problema da humanidade, que é o pecado, as renúncias. Frequentemente promove pastores como celebridades, criando uma cultura de autocracia, autopromoção e distanciamento da congregação. Aí estimula uma postura consumista, com membros se sentindo VIP. Esse não é o padrão bíblico, pois o mesmo performance focado na fidelidade à palavra de Deus e na dependência do Espírito Santo, em contraste com a adequação à sociedade atual. Uma coisa que eu acho muito interessante, irmãos, muito interessante. A palavra do Senhor fala que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. E é claro que tem outros ministérios também, mas aqui o Senhor está falando dos 5. Aí tu vai conversar com algumas pessoas, o que tu faz? Eu sou empresário, eu sou fulano, eu tô na política, tenho um cargo na política e eu sou pastor. Como assim, irmãos? Você é tudo isso e é pastor. Não estou dizendo que o pastor não tem que trabalhar, tem os pastores aqui, não estou falando isso para vocês. Só estou dizendo que o cargo pastor se tornou um título. Se tornou um título apenas. Não tem a importância do que um pastor, um evangelista, um apóstolo tem numa igreja, na igreja de Cristo. São pessoas colocadas pelo Senhor no corpo para direcionar. É por onde o cabeça trabalha, dando as diretrizes, dando as direções, liberando a palavra. Um mestre, um evangelista vai trazendo as pessoas, um pastor vai arrebanhando, trazendo o rebanho para perto. Então não tem como eu misturar com as coisas que não tem nada a ver com o Senhor. É isso que o sistema religioso tem promovido. É isso que o sistema religioso tem promovido. Não estou dizendo, irmãos, que não tenham que ter cristãos em todas as áreas. Existem essa necessidade e é preciso. Mas, irmãos, são situações específicas, irmãos. Eu não misturo as coisas. O Senhor me chamou para algo no ministério, para algo na igreja. Como é que eu vou misturar com algo que não tem nada a ver? Não tem nada a ver, irmãos. E é isso que o sistema religioso tem feito. Tem pegado os templos, transformado os templos em algo chamativo, com luzes, com pinturas bonitas, e para tentar atrair as pessoas. Mas foge do que é preciso, que é a palavra, irmãos. O templo não muda quem eu sou. O pilar bonito não muda quem eu sou. A parede bonita não muda quem eu sou. Essas luzes aqui iluminando para melhorar o vídeo não muda quem eu sou. O que muda quem eu sou é a palavra, que mostra o miserável que eu era, o pecador que eu era e o meu destino que eu tinha. Mas Ele me resgatou. Ele me libertou, e Ele colocou o Espírito em mim, e Ele me chamou para ser parte da família, Ele me chamou para viver uma nova vida. Por isso que eu não sou mais um miserável, por isso que eu não sou mais um coitadinho, eu sou um filho de Deus, eu estou muito acima. Temos falado aqui do que é estar em Cristo. Onde Cristo está? Assentado à destra de Deus. O que é estar em Cristo?
é estar com Ele muito acima dos problemas, muito acima de tudo isso aqui ó, que a mídia propaga como igreja, irmãos. Essa não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um hospital vivo na terra, que cura os enfermos, liberta os cativos. Lá em Lucas 4, Jesus começa a ler o livro de Isaías e ele começa a falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar os cativos, para proclamar as boas novas para aqueles que estão na morte. E é o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo Espírito que está em mim, e é a mesma responsabilidade. Proclamar a liberdade, tirar do cativeiro o cativo, tirar da enfermidade o enfermo. Não entrar nessas questõezinhas aqui, celebridade, VIP. Não, irmão, isso não é para nós. E isso não é igreja. Isso não é igreja. É muito recomendado aqui nesse lugar que não ficamos ouvindo coisas aí fora, irmãos. E não porque somos melhores ou porque somos superiores. Isso precisa ser entendido. É porque você foi plantado aqui. Você não está plantado lá. Então o que está sendo direcionado lá, talvez não é o que Deus quer que você ouça agora. Porque o que Deus quer que você ouça agora é o que está sendo direcionado aqui. É o que está sendo direcionado aqui que vai te dar vida. Nós vamos entrar depois nos próximos tópicos sobre a igreja local, plantados na igreja local. Só quero pincelar aqui como que você vai dar fruto. Se você está pegando o que está sendo dado para aquele povo, para aquela região, e você quer aplicar aqui, não vai conseguir. Porque nossa realidade é essa nesse momento. E nossa realidade para ser transformada é pelo que o Senhor está falando aqui, não lá. Irmãos, eu falo isso com muita propriedade, eu já fui roubado nisso, já falei outras vezes. E nós não desejamos isso para vocês. Não desejamos porque vocês ficam fracos, nós também. E o Senhor quer uma igreja forte, irmãos. Uma igreja forte. A igreja, quando iniciou, eles eram fortes, irmãos. E eles eram fortes por quê? Porque eles eram ricos financeiramente. Não, irmãos, muito pelo contrário. Financeiramente, eles tinham o necessário. A maioria deles, pelo menos. Eles eram fortes, então, porque eles buscavam, eles tinham... Não, irmãos, eles eram fortes porque eles se renderam ao Senhor. Cristo operava na vida deles, irmãos. Eles entenderam, peraí, a unção que estava no meu Senhor, estava no meu Senhor, mas que estava na terra, está na minha vida. Uau, eu posso ir lá, até usei o uau aqui que o pastor estava zoando esses dias. Eu posso ir lá e pregar e aquelas pessoas vão ser curadas, vão ser libertas. Uma das passagens mais maravilhosas está lá no livro de Atos, quando Filipe chega em Samaria, irmãos. Filipe, um diácono, depois ele se tornou um evangelista. Ele não era um apóstolo, ele não era um pastor, ele não era uma pessoa, como é que eu posso dizer, com um cargo tão evidente. Mas ele foi lá, irmãos, cheio do Espírito Santo. Um dos requisitos para ser diácono era o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele foi lá cheio do Espírito Santo, uma região inteira se converteu, irmãos. Uma região inteira foi curada, traziam os enfermos para ele. Aí depois, olha como é maravilhoso a questão parte. Aí depois veio Pedro e João, e eles oraram sobre aqueles que creram, e eles receberam o quê? O Espírito Santo. Um membro colaborando com outro. E Filipe já foi para outra região fazer outra obra. Olha como isso é extraordinário, irmãos. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que o Senhor espera, que eu entenda o meu lugar e que eu seja cheio do Espírito Santo para ocupar o meu lugar. Você entenda o seu lugar, seja cheio do Espírito Santo para ocupar o seu lugar. E nós vamos ser, irmãos, em nome de Jesus, muito frutíferos. Nós trouxemos aqui sobre o sistema religioso só para quebrar algumas falas, alguma visão, porque muitas vezes a gente olha, nossa, aquela igreja tem 5.000 membros. Pode ser que o Senhor esteja operando ali, por que não? Existem muitas igrejas e homens cheios do Espírito Santo nessa terra, e glória a Deus por isso. Mas e se não está lá? Por que eu tenho que ficar comendo um alimento que está sendo dado para aquele povo de lá? Eu vou comer aqui, ó. Deus está falando para você, que é para você ter comunhão com os irmãos. Deus está falando para você, que é para você amar o próximo. Deus está falando para você, que é para você ser cheio do Espírito Santo. Se apegue nisso. Fique com isso em nome de Jesus. E a gente tem falado muito sobre esse sistema religioso porque ele é um sistema muito nojento. E quando a gente fala sistema religioso, a gente fala de poderes diabólicos trabalhando para trazer uma imagem daquilo que parece, mas só parece, não é. Sistema religioso não é a igreja de Cristo. Então aqui nós estamos falando sobre igreja, nome, não é nada disso, é um sistema. Um sistema religioso.
que é uma realidade desse tempo, não podemos ignorar isso, que se apresenta como se fosse a igreja de Cristo, mas não é. Por que que não é? Porque não tem os princípios da palavra. É só olhar para a palavra, os fundamentos da igreja, do nascimento dela, de como ela se moveu, e olhar para aquilo no sistema, a gente vê que não é a igreja de Cristo. Então, não temos que estar olhando para isso, para estar comparando ou trazendo algo como referência. Temos que olhar para a palavra, temos que olhar para nós, aquilo que o Senhor está nos direcionando. Então, tudo aquilo que nós falamos sobre comunhão, nós vemos que aqui trata de pessoas VIPs, colocam pessoas acima de outras, trabalha com a questão do dinheiro, tudo isso que não nos convém. Não vamos também ficar julgando, mas vamos olhar para nós. Só estamos botando isso aqui para ser um alerta, para que entenda que existe algo, existe uma igreja, que é o corpo de Cristo, com Cristo que é a cabeça, a igreja, não o sistema. O sistema ele é parecido, mas ele não é em essência, não é em princípio, não é conforme a palavra do Senhor. Amém? Então, já que tem aqui o sistema religioso, mas também existe, como nós vimos, a igreja. E ela nasceu. Deus realizou um trabalho, estava em um culto, né? E nasceu a igreja. Olha que maravilha. Após Jesus ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos e antes de subir aos céus, ele determinou em Atos 1:4: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Passado 10 dias, a palavra nos relata em Atos 2:1-4, diz assim, no dia de Pentecoste, todos os 120 estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Assim nasceu a igreja. Homens anteriormente comuns e com medo, agora ungidos de maneira sobrenatural, com poder e ousadia para proclamar o Evangelho de Cristo ressurreto, validando a sua mensagem com sinais milagrosos e maravilhas. Aleluia por isso. E aí nós vemos, comparar novamente o sistema. Perceba que uma das coisas que são retiradas, pregação da palavra, o Espírito Santo, isso não é falado. Por quê? Porque é sistema religioso. Mas o nascimento da igreja, ela teve o Senhor com a sua palavra lavando, e depois da sua obra ressurreta, então foi descida o Espírito Santo, veio a unção, veio o Espírito de Deus para habitar dentro de cada filho de Deus, para ser aquele que direciona, para aquele que fortalece, para aquele que dá o poder, para aquele que guia. O Espírito de Deus habitando dentro de cada um, e assim nasceu a igreja ungida. Assim como Jesus, quando se fez homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar o seu ministério, a igreja também. Fomos ungidos, recebemos o Espírito Santo. Por isso que batemos tanto na tecla que o Espírito Santo não é apenas algo associado à emoção, ao choro, não, ungidos para realizar algo, ungidos para realizar o chamado da igreja, de anunciar o Evangelho, de expulsar os demônios, de ser a mão estendida para curar aquele que está enfermo, para ter ousadia no falar, para ter intimidade com o Senhor. Assim nasceu a igreja, homens que até outra hora eram homens comuns, cada um com seus afazeres, mas quando encontraram Cristo e seguiram Ele, e Cristo realiza a sua obra, o Espírito Santo desce, e agora eles estão cheios, estão fortes com o poder do Espírito Santo. Não eram mais homens comuns, porque agora é algo sobrenatural. E nós vimos isso logo em Pedro. Pedro sempre era a imagem de como era Pedro antes e depois. O Pedro, quando era na sua carne, na sua força, oscilante, queria fazer, mas sempre errava. E depois Pedro, cheio do Espírito Santo, na sua primeira pregação, na sua primeira fala, cheio do Espírito Santo, tendo aquilo, falando palavras certeiras ao coração dos homens, porque eram palavras do Espírito Santo. Não estava dependendo do Pedro pescador, mas agora era o Pedro pescador de homens, conforme a palavra do Senhor. Então aqui assim a igreja nasce. Então aqui nós temos que entender que o nascimento da igreja é algo sobrenatural, é algo poderoso da parte de Deus. Então esse é o princípio de tudo. Assim nasceu a igreja, e agora a igreja tem que se mover nesse poder, nessa autoridade. Amém? E o maravilhoso, irmãos, é que já começou com o cabeça dando um comando. Vocês vão receber a promessa se ficarem em Jerusalém. Eles ficaram.
receberam a promessa, todos cheios do Espírito Santo, nasceu a igreja, começou a operação, começou o mover de Deus na terra através dos homens, não era mais só através de Jesus, primeiramente com os apóstolos, depois foram com todos. E o interessante é que assim, o cristão, irmãos, ele é chamado para ser, ou melhor, uma pessoa que é denominada como cristão, é porque ela reflete Cristo. Ela é como se fosse um pequeno Cristo, eu não gosto muito de usar isso. É um imitador de Cristo, se porta como Cristo. Eu estava meditando aqui quando Pedro e João curaram o paralítico na Porta Formosa. Os religiosos pegaram eles e o que eles fizeram com eles? Exortaram, quiseram insultar, não me recordo se chicotearam ou não, enfim. Depois eles falaram, eles reconheceram que aqueles homens eram o quê? Indoutos e sem letras. Não é que eles não sabiam escrever, mas eles não eram conhecedores da lei porque não frequentavam as escolas judaicas. Mas eles reconheceram que aqueles homens eram indoutos e sem letras, mas que tinham estado com Cristo. Como que eles reconheceram que eles tinham estado com Cristo? A mesma maneira de se portar, de se posicionar, de operar que Cristo, Jesus, na forma humana, andou na terra, os religiosos estavam vendo nos primeiros filhos de Deus, dá para se dizer assim, que já não eram mais discípulos, agora eram filhos. Então percebam como é extraordinário, irmãos. É a mesma coisa nós, é a mesma coisa você. As pessoas lá fora precisam olhar para mim, olhar para você e verem Cristo em nós. Isso é que é ser parte da igreja, irmãos. Todos nós refletimos a imagem do cabeça. Todos nós refletimos a luz, o poder. Olha que tremendo, irmãos. Línguas como chamas de fogo. O poder de Deus se apoderou naqueles homens. O poder de Deus quer se apoderar de você também, irmãos. O Senhor quer te encher de tal maneira que você não se contenha, que você não consiga ver uma pessoa doente e não orar por ela e mandar a doença sair. Ele quer tomar você de tal maneira que você não consiga ver uma pessoa morrendo, padecendo nesse mundo e você não seja cheio de compaixão para ir lá e abraçar e resgatar ela, irmãos, como bom pastor. Esse é o desejo do Senhor, a igreja dele cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, irmãos. E interessante, né? Como a igreja nasce de algo sobrenatural e agora nós somos participantes também da igreja, somos parte do corpo de Cristo. Então não podemos aceitar viver de uma maneira natural, nos comparando com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Porque o nascimento da igreja, do corpo dele junto com Cristo, da igreja lá em Atos, já foi algo sobrenatural. É algo do Espírito Santo, algo que provém de Deus. Cristo dá a direção, como o irmão Maurício mencionou, e desce o Espírito Santo. Eles são ungidos com esse poder, com essa autoridade, para fazer uma missão, para realizar algo, não dependendo mais da força humana, mas do Espírito Santo, do poder que provém de Deus. Então algo sobrenatural está acima do natural. A vida natural já tínhamos, né? E muitas das vezes a gente, se não perceber, vai querendo voltar para ela, mas tem que ser quebrado em nome de Jesus. Temos que estabelecer esse princípio, entender que agora é algo sobre o natural, acima daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo pensa, daquilo que o mundo dita, das tradições, daquilo que o pai e a mãe ensinaram, da escola ensinou, coisas do mundo. Agora é algo novo, é um novo nascimento, com um novo poder agora. E agora estamos em um outro lugar, em Cristo Jesus, com o seu Espírito Santo em nós. Nesse poder, nessa vida sobrenatural. É assim que nasceu a igreja e é assim que deve continuar sendo o andar dela até hoje. Porque a história da igreja não encerrou ainda. Por isso que, né, até o pastor sempre menciona, por isso que o livro de Atos ele não tem um fim. Porque está ainda em vigência. A porta da graça ela está aberta, a igreja está aqui ainda anunciando, está aqui falando. E assim deve ser até ela ser arrebatada. Em nome de Jesus. Amém? E aí, para a gente finalizar, o horário hoje avançou um pouco, mas já... Ainda não. Não? Tem mais um ainda. É verdade. Perdão. Então aqui nós temos exemplos, né? Nós temos falado muito sobre a igreja de Inação lá em Atos, porque ela tem que ser um exemplo para nós, um exemplo positivo de como nós devemos nos portar, andar, e nós temos falado sobre estabelecer os princípios, né? E aqui nós temos pontos, já nos foi ministrado essa direção, essa palavra a nós, e a gente está trazendo novamente. Então diz assim, a igreja nasceu lá em Atos, como vimos anteriormente. Esse é o nosso modelo a ser seguido, não o sistema religioso.
Pois não há duas igrejas de Cristo, somos a mesma igreja em tempos diferentes. Tem que ficar muito claro para nós. Não existe duas igrejas, porque igreja não é templo, igreja é o corpo de Cristo, o corpo universal espiritual de Cristo. Então não existe dois corpos, duas igrejas, existe só um corpo de Cristo, a igreja de Cristo, em tempos diferentes. Isso fica claro, né? Então somos o corpo de Cristo em tempos diferentes. Então aqui nós vamos trazer 7 características da igreja de Atos para nós, para a gente entender e estabelecer. Amém? Então, a primeira, perseverança na palavra. Já falamos sobre ser perseverantes, então eles eram perseverantes na palavra. Havia uma perseverança, havia uma busca de entender a palavra, deixar a palavra lavá-los. Havia esse anseio de sempre estar aberto à palavra, meditando nela, sendo perseverante naquilo que os apóstolos estavam direcionando eles. Então não era, eu já sei, eu já ouvi, já tá bom. Não, sempre havia uma perseverança. Era o fundamento dessa igreja, era o fundamento desses irmãos. Isso também tem que ser o nosso fundamento. Outra característica, eles tinham comunhão, aquilo que nós estamos já falando, já temos iniciado falando sobre a comunhão, de estarem juntos, mesmo em tempo remoto, mesmo em tempo de perseguição, mas havia esse anseio, esse desejo de sempre estar junto, comunhão, tudo em comum. 3, partir do pão, da ceia, sempre estavam juntos, ceando, participando, né? Comunhão e a ceia estão totalmente ligadas, né? Estar à mesa, estar ceando, a gente sempre está na mesa ceando, de estar conversando em comunhão, era algo muito comum da tradição também judaica isso, de estar sempre à mesa, comunhão, conversando e participando da ceia, daquilo que Cristo realizou, do seu corpo e do seu sangue, havia ali uma unidade. A ceia é um símbolo maravilhoso de união, de comunhão da sua igreja, de estar se alimentando do mesmo alimento, o mesmo alimento para todos, todos usufruindo do mesmo meio, do corpo e do sangue de Cristo, dessa obra maravilhosa que foi feita para nós, para os filhos de Deus, para a sua igreja. 4, orações. Então a oração não era um orava de um lado, o outro de vez em quando, um quando tinha vontade, o apóstolo Paulo lá chamando na rede social, ei, vamos orar. Não, havia esse entendimento sobre estar junto à oração. A oração fortalecia esses irmãos. Eles estavam sempre com esse entendimento de estar orando juntos em todo momento. 5, temor, aquilo que já mencionamos na primeira apostila, da reverência, do zelo, das coisas de Deus, tratava as coisas de Deus como coisas de Deus, não como coisas naturais. Havia uma separação muito clara, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que provém do Senhor, o que não provém do Senhor. Então eu vou valorizar aquilo que é do Senhor, vou ter esse temor, essa reverência, esse zelo por aquilo que é do Senhor. E aí automaticamente, quando todos os princípios eram estabelecidos, porque são princípios estabelecidos, e aí começam a gerar as consequências, depois de todo esse entendimento de quem eles eram, de onde eles estavam, dessa comunhão, dessa ligação, de estar sempre ceando, sempre estar orando, tendo esse temor nos seus corações, entendendo agora a autoridade, aquilo que Cristo conquistou e deu a eles agora, o que havia? Sinais e maravilhas. Eles estavam entendendo agora que eles precisavam dar seguimento ao ministério de Cristo. Por isso que Cristo deu o seu Espírito, por isso que Cristo colocou assentado juntamente com ele, ressuscitado juntamente com ele, por isso que Cristo deu a autoridade do seu nome, e agora eles estavam indo nesse poder, nessa direção, nessa ousadia do Espírito, fazendo sinais e maravilhas. E nós vemos já no início da igreja ali Pedro e João, né, na operação daquele paralítico na Porta Formosa, em nome de Jesus. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? O nome de Jesus, o Espírito Santo, o poder, o entendimento do que era a igreja. Então, nesse poder, eles falaram, levanta e anda, em nome de Jesus. E aquele homem levantou e glorificou o Senhor. E o último, né, desapego do mundo. Interessante que, certa feita, eu vi um documentário, um vídeo, falando de escritores que não eram cristãos da mesma época, que relataram que na época, após tinham Jesus, após ele falar que ele morreu e ressuscitou, havia um povo que se dizia cristão, que dizia que era igreja, que era totalmente desapegada do mundo. Olha que interessante, era uma das principais características que pessoas que eram do mundo, autores, filósofos da época, que escreveram, e que chamava a atenção deles na época, que esse povo que se dizia
igreja que era de Cristo, eles tinham total desapego ao mundo. O mundo da época, o sistema da época, a regra da época apontava para um lado e eles andavam para o outro. Mas não era só andar. Por eles andarem para o outro meio, havia perseguição, havia morte, havia uma pressão, mas esse povo não ligava para isso e cada vez vivia mais em alegria, mais se reunindo, cada vez surgiam novos cristãos. Então olha a característica que chamou a atenção desses escritores que não eram cristãos. E hoje, se a gente for pedir para pessoas do mundo fazer uma análise do que eles acham que é, com certeza, talvez isso aqui não vai ser falado. Porque o sistema criou essa mentira. Então isso tem que ser quebrado no nosso meio e entender que existe princípios estabelecidos por essa igreja e somos a mesma igreja em tempos diferentes. Temos agora as nossas dificuldades no sentido de sistema, mas não temos que olhar para isso, temos que olhar para a palavra do Senhor e os exemplos que temos agora para olhar. Esse povo não teve outra igreja para olhar, porque eles eram, mas eles foram. E agora nós temos que olhar e também ser, em nome de Jesus. E todas essas características, essas 7 aqui, estão encontradas aqui no livro de Atos, né? Então a gente só dividiu ela aqui, e aqui está o versículo falando sobre isso, né? Ó, e todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir do pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então esses versículos aqui são maravilhosos porque refletem como que era a posição, o viver dessa igreja. Né? Se a gente for analisar aqui, quantas coisas maravilhosas, né? Se reuniam juntos no templo diariamente, todos os dias, não se reuniam só no sábado, só no domingo. Sempre havia alegria nos lares. Por quê? Porque os lares sempre estavam abertos para essa reunião. Havia sempre como eu se dedicava, havia dedicação, perseverança no quê? No ensino dos apóstolos, no ensino para aprender. Eu quero aprender mais o Senhor, eu quero aprender. Né? Havia comunhão. Então se a gente for desmembrar aqui esse versículo, quantas riquezas tem aqui? Então por isso que você, quando chega na sua casa, você vai ler e você vai meditar, porque o Senhor aqui vai te trazer muito ensino, através dessa passagem aqui, desses versículos aqui, amém? Acho que encerrou agora. Acho que fechou. Fechou. Então, irmãos, vocês percebem por que, concluindo já, a igreja era forte? Por que eles tinham muito poder no meio deles? Porque eles eram bons, eles eram os melhores? Não, irmãos. Os princípios estabelecidos. Tudo que está aqui é o que temos falado desde o início. Meditação na palavra, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Partir do pão, ali a gente colocou a ceia, mas a gente vai ver que eles não era só a ceia, era comer juntos. Tanto é que o próprio versículo fala que eles partiam o pão nas casas. Olha que glorioso isso, irmãos. Por isso que era tudo em comum. Por isso que era uma vida maravilhosa. Uma vida gloriosa. Nada era deles próprios, irmãos. Eles queriam o bem de todos. Poxa, se eu tenho algo sobrando e meu irmão está faltando, ele não vai ficar faltando. Nós vamos ter os dois juntos. Isso é extraordinário. E nós estamos falando de um povo, irmãos, em meio à perseguição. A palavra fala lá, se eu não me engano, em Tessalonicenses, que eles perdiam empregos. Eles eram arrancados das suas próprias casas porque entregavam a vida para Jesus. Percebam isso. Olha a vida maravilhosa, naturalmente falando, que temos, irmãos. Só precisamos estabelecer os princípios do Senhor. E o desapego do mundo, irmãos, é algo que precisa ser vivo no nosso coração. O mundo, o sistema religioso, o sistema natural do mundo está tentando ditar uma direção, uma regra, mas o Senhor está me chamando para viver outra realidade. Outra realidade. Aprendemos já aqui que, quando Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando ali sobre realidade. Quando conhecemos a realidade em que estávamos, cremos nele, a verdade dele nos liberta daquela realidade. E depois que somos libertos, não podemos querer voltar para aquela realidade, irmãos. Na realidade em que estávamos, era morte. Na realidade que Jesus nos chama para viver, é vida, é poder, é comunhão e é a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém?